Não deu para fechar o ano de votações ontem ou nesta madrugada. Ficou para hoje a votação do orçamento e, de fato, o fechamento do ano. Sexta-feira eles não estão nem acostumados, tem nem roupa para trabalhar na sexta-feira, eles nem sabem como é que é isso, mas é como deve funcionar essa sexta-feira em Brasília, né, Márcio Rocha? Bom dia para você. Oi, pessoal, bom dia para vocês, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente teve uma novela ontem, né? Só para lembrar o nosso ouvinte, a gente estava com a expectativa que essa votação do orçamento na CMO, na Comissão Mista de Orçamento, fosse realizada ali na manhã de ontem, né, de quinta-feira. Mas aí estava marcada para as 9h30, até falei com vocês quando eu entrei, né, fiz a minha entrada de ontem, estava marcado para as 9h30, adiaram para meio-dia, depois adiaram para 3 horas da tarde, foi começar só às 5 horas da tarde essa sessão que aprovou o orçamento, né, o texto da Lei Orçamentária Anual na Comissão Mista de Orçamento. E aí agora a gente tem uma sessão do Congresso marcada para hoje às 11 horas da manhã, uma sessão conjunta nesta sexta-feira para votar o relatório final do Orçamento da União. A gente lembra que os membros da CMO aprovaram o relatório final do deputado Luiz Carlos Mota e agora o texto da LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, será analisada no plenário justamente no último dia do ano do Poder Legislativo. Só alguns detalhes. O Luiz Carlos Mota manteve no relatório final os gastos previstos pelo governo federal, que devem ser de aproximadamente 5 trilhões e meio de reais em 2024. Mas também aumentou o total de verbas para o fundo eleitoral e também o financiamento das eleições municipais de 2024, que era um pouquinho menor ali no ano passado, né? Varia mais ou menos de 900 milhões de reais e agora são 4 bilhões e 900 milhões de reais. Além disso, também aumentou os valores para as emendas parlamentares, que todas juntas, todos os tipos de emendas, somam aí 53 bilhões de reais, sendo que cerca de 36 bilhões de reais desse total são de emendas individuais e de bancada, que são emendas impositivas. E a gente lembra que pela regra anterior, na LDO anterior, né, do ano passado, não havia um prazo para o governo realizar o pagamento dessas emendas, mas agora é necessário respeitar esse calendário de empenho desses recursos, né? Lembrando também que os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, foram reduzidos, passando aí de 61 bilhões para 55 bilhões de reais, o que é uma diminuição que desagradou bastante o governo, inclusive durante a sessão da CMO, muita gente reclamou, criticou essa medida, chamando o texto de golpe parlamentar, deu uma confusão ali, mas o texto foi aprovado. E para responder justamente essa medida, né, o relator Luiz Carlos Mota negou que tenha reduzido e disse que não retirou recursos de áreas importantes como saúde, educação, enfim. Além disso, também ficou definido o valor de R$ 1.412 para o salário mínimo no ano que vem e no total a gente lembra que a União vai ter cerca de 73 bilhões de reais para investimentos. Um valor o que é maior, né, relativamente maior do que foi pedido pela equipe econômica, que inicialmente era de 58 bilhões de reais. O Ministério da Educação, por exemplo, vai ter um orçamento de 180 bilhões de reais e o da Saúde deve ter aproximadamente 231 bilhões de reais. A gente está indo agora, daqui a pouquinho, para um café da manhã do ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que ele vai comentar principalmente algumas questões relacionadas ao orçamento. Primeiro, o texto, né, que foi aprovado na CMO, que vai ser analisado ali no plenário do Congresso. Depois tem também a aprovação ontem, né, tarde da noite, do projeto das apostas esportivas e também a gente tem a expectativa do planejamento para o ano que vem, né, o que o governo está esperando, novas medidas, enfim, o que a gente vai ver no ano que vem, segundo Fernando Haddad. E aí, no decorrer do dia, a gente traz para vocês todas essas informações. O Márcio Rocha está numa expectativa com esse café da manhã que desde quarta-feira ele está falando nisso, não é? É verdade. Ô, Márcio, é verdade. É sempre também. importante. É sempre importante, né, participar desses eventos, né? Saber o que está acontecendo no país, do lado de um cappuccino, por exemplo. Né? Sempre tá bom. Tem que ficar de olho nesse momento. Não, mas, cara, a gente estava falando Exato. Fora do ar. A coisa do próprio café da manhã, o café da manhã em si, mas é o fechamento do ano e com assuntos importantes, sobre os quais o Fernando Haddad deve falar. O Márcio citou, teve aprovação aí do projeto das apostas esportivas, que foi uma vitória importante para esse governo que precisa criar formas de aumentar a arrecadação e tem uma expectativa grande de arrecadação em relação a isso, a expectativa para aprovação do orçamento, tem muita coisa aí para Haddad falar. Ele fala nesse café da manhã, assim, eu digo, não só com vocês, evidentemente, mas tem ali o discurso que a gente vai poder acompanhar publicamente, Márcio?
Esse é gravado, né? A gente vai acompanhar depois, ele vai ser disponibilizado depois, por isso que a gente tem que ir. Mas a gente fica sabendo exatamente, como é um bate-papo, vamos dizer assim, a gente faz as perguntas que a gente acha necessário para o ministro da Fazenda. Geralmente a gente pergunta nesses momentos, né? Como é que o ministro viu a aprovação dessas matérias no Congresso? Ele já tinha feito um discurso até bem forte, né, de agradecimento na promulgação da reforma tributária, mas a gente sabe que o governo tem outros projetos para frente. A gente lembra também, por exemplo, que existe a possibilidade de começar, além das leis complementares que regulamentam a reforma tributária, a gente tem também outros projetos, como, por exemplo, a reforma do imposto de renda, o dividendos, né? A gente falou até durante a semana. Existe a expectativa do governo enviar uma regulamentação da tributação dos dividendos, né, os lucros das empresas que são distribuídos para os acionistas. Então, mas como isso vai ser feito? É uma ideia? Já tem projeto? Enfim, esse tipo de coisa que a gente vai ficar sabendo agora. Vamos ver se ele fala também, né? Ele também tem o direito de não falar, não responder essas perguntas, mas a gente está lá para fazer essas perguntas para ele. Pois é. Não, são assuntos discutidos ao longo do ano todo, né? Mesmo essa questão, como disse o Márcio aí, de tributação dos dividendos, a coisa Você lembra, Sheila, de iates e né, a coisa da taxação dos super ricos, e que se falava bastante no começo do ano e depois o assunto meio que morreu, mas também por causa da enxurrada de outros temas. Por exemplo, teve a aprovação da reforma tributária, né, que é algo histórico que certamente ele vai falar. Então são muitos temas, com um dos principais personagens do ano, porque o ministro Fernando Haddad conseguiu se colocar muito bem nessa posição e conseguiu avançar muito bem com as agendas, com essa agenda econômica. Agora, Márcio, sexta-feira é dia de fofoca, né? A gente fala aqui na Band News. Eu imagino também que essa ausência do ministro Carlos Lupe para acompanhar a final do Mundial de Clubes lá da Arábia Saudita, isso certamente também vai permear esse café da manhã e a gente vai querer saber de tudo depois, viu? Pode deixar, eu vou fazer essa pergunta para ele também. Vamos ver se ele responde. Se ele souber de alguma coisa, ele vai me contar, eu conto para vocês. Um beijo, Márcio. Bom trabalho para você.